Olá, é bom ter você aqui de novo no nosso minuto de reflexão. Hoje nós vamos refletir sobre a moral e especificamente sobre o quesito sensualidade. O que significa essa palavra sensualidade? Sensualidade, uma definição de dicionário, seria uma inclinação para os prazeres dos sentidos. Uma pessoa entregue à sensualidade, ela tem como prioridade a sua atividade sexual. Nós temos várias prioridades na nossa vida: trabalho, família, amor, amigos, religião, a sua fé com Deus. Mas a pessoa que está entregue à sensualidade, ela vive primariamente para satisfazer os desejos dos seus sentidos. Ou seja, houve uma inversão na ordem das suas prioridades. Uma pessoa, por exemplo, que opta por fazer sexo fora do casamento, o que ela está fazendo? Ela está deixando a prioridade de se casar no último lugar da fila e colocando a prioridade de ter relações sexuais como prioridade maior. Existem pessoas que têm o hábito de assistir filmes pornográficos, de assediar mulheres, ou até mulheres assediarem homens, vivem a entrega de paixões. Na verdade, os seus sentimentos estão imperando sobre a sua vida, correto? Muito bem. Vamos fazer aqui uma analogia. Qual é a melhor parte do bolo? Imagina aí um bolo com recheio de morango. Qual é a melhor parte? Eu não sei se você gosta de morango. Estou imaginando que goste. Aí você vai falar assim: a melhor parte do bolo é o recheio. No caso, o recheio de morango, adoro morango, então a melhor parte do bolo é o recheio. A pessoa entregue à sensualidade, ela pensa que a melhor parte da vida é o sexo. Mas deixa eu fazer você pensar, que é a finalidade do minuto de reflexão. Se a melhor parte do bolo é o recheio, vamos fazer um bolo só de recheio? Não dá. Você vai fazer qualquer outra coisa, mas não vai ser um bolo. Então, quando a pessoa prioriza a sensualidade sobre outras coisas, o que vai acontecer? Apesar de correr atrás da sensualidade, ele não vai alcançar o prazer que deseja. Assim como uma pessoa que adora o recheio do bolo, tenta fazer um bolo só de recheio e ele não vai conseguir fazer o bolo. Aliás, ele vai estragar os ingredientes, assim como tem muita gente que está estragando a sua vida por causa da sensualidade. Deixa eu continuar aqui com a minha colinha, porque eu estou com a colinha aqui e não quero me perder, né? Muito bem, mas por que não dá certo fazer um bolo só de recheio? Porque o ser humano é, sobretudo, um ser moral, um ser moral. E o que é moral? Moral é a capacidade de ordenar os seus instintos. Você tem vários instintos de sobrevivência, de violência, de desejo sexual, mas você precisa colocar esses seus instintos em ordem. Você, às vezes, talvez, vá precisar de usar a violência, mas ela não pode estar em primeiro lugar. Ela deveria estar em último, somente quando todas as coisas, os outros recursos foram esgotados e muitas vezes para defender a sua vida de um ataque. Em tese, seria isto. Muito bem, então isso significa moral, capacidade de colocar em ordem os seus instintos. Bom, eu sou um cara sensual, então eu vou desprezar a moral. Não dá. Sinto muito, mas não dá. Todo ser humano é um ser moral. Você só não vai ter moral. A gente usa a expressão imoral, é uma pessoa que tem a moral desordenada. Mas se você viver sem moral, você vai ser um animal. E você não consegue viver sem moral. E eu vou provar para você que todo ser humano é um ser moral. Primeiro, o ser humano precisa ter paz interior.
Você já teve peso na sua consciência? Você conseguia dormir com peso na consciência? Você conseguia comer com peso na consciência? Você conseguia trabalhar com peso na consciência? Não, você precisa ter paz. Se por um minuto você perde a sua paz, você trabalha imediatamente para recuperá-la, porque o ser humano não consegue viver sem paz. Aliás, eu já falei aqui no Minuto de Reflexão que o inferno é um lugar onde não há paz, há um tormento constante da sua consciência. É o que eu acredito. Não sei o que você acredita. Se você acredita diferente, coloca aí nos comentários. Então eu preciso ter paz interior. Todo ser humano precisa. Mas também o ser humano consegue deslocar a sua janela da moral, olha só, para adquirir paz. Vamos tomar, por exemplo, um bandido que comanda uma favela. Você pergunta para ele assim, quantos caras você já matou? Ah, eu matei 4. É. Mas por que você matou? Olha, o primeiro porque mexeu com a minha mulher. Mexeu com a minha mulher e eu matei mesmo. O segundo porque me roubou. Ele tentou me roubar e eu matei. O terceiro foi porque falou mal do meu time. Aí numa discussão de bar eu matei o cara porque eu não aceito que fala mal do meu time. Aí o quarto. O quarto vai ser você, porque você está fazendo pergunta demais. Você notou que em todos os 4 casos ele tem uma justificativa? Sabe por que ele justifica ter matado alguém? Porque ele precisa ter paz. Então, uma pessoa, para ter paz, ele desloca a janela da moral, justificando as suas ações e acredita nessa justificativa. Vamos pegar, por exemplo, o movimento hippie. O movimento hippie pregava que o homem poderia ter relações sexuais com várias pessoas, não havia fidelidade e não precisava se casar. O movimento hippie ensinou isso. Quem introduziu isso na sociedade foi o movimento hippie. O movimento hippie passou, mas esse hábito permaneceu. Só que, de repente, aquela mocinha que tinha relações sexuais sem se casar ficou grávida. Pronto, agora tem um problema. Por quê? Porque eu tenho as minhas prioridades. Ah, eu sou estudante de medicina, não posso ter um filho agora. Ah, eu não tenho condições financeiras para criar um filho agora. Ah, isso e aquilo. Bom, então aquela pessoa decide abortar, porque é a melhor maneira de resolver o problema. Não é. Não é, porque o ser humano é um ser moral. Imediatamente essa pessoa começa a ter problemas com a sua consciência. Aí eu matei alguém. Aí sabe o que ela faz? Ela começa a defender que o aborto é um direito da mulher. Meu corpo, minhas regras. Deixa eu te falar, não tem suas regras. A moral é universal. Então o que ela faz? Ela começa a deslocar a sua janela da moral para ter paz. Eu citei esse caso do aborto, mas isso aí, olha, tem pessoas que não perdoam seus pais e têm uma justificativa. Tem pessoas que se divorciaram, bateram na mulher e tem uma justificativa. Todo mundo tem uma justificativa para ter feito algo errado. Isso começou com Caim, quando Deus pergunta onde está o seu irmão Abel. Ele falou assim, por acaso eu sou guarda do meu irmão? Ele era guarda do irmão dele, porque ele era o irmão mais velho. No entanto, ele já se justificou com Deus. Por quê? Ele estava deslocando a sua janela da moral. Muito bem. Agora, é possível viver com essa moral corrompida? É possível? Olha, eu não vou dizer para você se é possível ou não, mas eu vou levar você a um raciocínio. Vem comigo. Eu posso escolher o que eu semeio. Se eu quiser semear milho, eu escolho. Se eu quiser semear feijão, eu escolho. Eu posso escolher o que eu semeio, mas eu não posso escolher o que eu vou colher. Não posso. Eu vou colher aquilo que eu semear. Percebe? E na hora da colheita, você não vai ter escolha. Ah, eu tenho semeado coisas erradas e não tenho colhido, porque o momento da colheita ainda não chegou. Mas quando você chegar ao momento da colheita, você vai ter que enfrentar essa colheita. Então pense nisso. Ordene a sua moral,
segundo a fé em Deus, segundo a Bíblia, segundo os preceitos de Deus, para semear uma boa semente e ter uma boa colheita, tá bom? Fique bem e fique com Deus.